Oi meninas, tudo bem com vocês? De todo o meu coração eu desejo que esteja tudo bem. Hoje eu vou gravar um vídeo para falar com vocês em relação à minha experiência com a FIV, a fertilização in vitro. Desde o começo eu não pretendia meio que expor a minha vida aqui para vocês, mas eu senti no coração que eu deveria fazer isso porque da mesma forma que eu busquei no YouTube algumas pessoas que passaram porque eu estava passando e eu escutei vídeos de pessoas que me ajudaram, sabe, a entender o processo e até me sentir mais tranquila em relação a tudo aquilo que eu ia passar. Então eu também gostaria de ajudar alguém que talvez esse vídeo venha ajudar, que é realmente a intenção dele. Bom, para falar um pouquinho da minha fertilização in vitro, eu preciso falar um pouquinho sobre a minha história, né? Como eu descobri a infertilidade na minha vida, digamos assim. Eu casei muito nova, então eu demorei um tempo para tentar engravidar, acho que não um tempo longo, mas um tempo até razoável, 5 anos. E aí eu tinha 24 anos quando eu resolvi efetivamente tentar engravidar. E como eu sempre fui desregulada na minha menstruação, então quando eu tinha 12 anos eu já tinha ido a um médico que me disse que devido a aquela irregularidade, a única coisa que aconteceria era que eu teria que, quando fosse engravidar, eu teria que fazer um tratamento simples para engravidar. Meio que eu já estava esperando, né? Assim, hoje estudando um pouquinho em relação ao poder do pensamento, talvez eu tenha criado a minha própria realidade, né? Nesse sentido. Porque tudo aquilo que a gente foca no nosso pensamento, aquilo aumenta, vamos dizer assim. Mas isso não é o assunto de hoje, de verdade. Então, eu já comecei a tentar engravidar imaginando que eu precisaria de um tratamento. Mas aí, mesmo assim, eu esperei 6 meses, não aconteceu nada, fui ao médico, mas eu sabia que, como eu tinha parado de tomar o anticoncepcional, eu sabia que a minha menstruação vivia atrasando, desregulando, como era antes de tomar o anticoncepcional. Então, quer queira, quer não, eu acabei alimentando esperanças de que eu estivesse grávida, essas coisas. E aí, quando eu fui pro primeiro médico, então, eles sempre quando vão fazer ultrassom, deu ovários com cistos. E aí, aquela coisa, não, você tem cisto no ovário e tal, mas isso não impede. Eu vou resumir essa parte bem sincera, porque eu nem quero reviver tudo isso, mas passei em dezenas de médicos e os cistos não impede, já você engravida, como 24 anos, então eles acham que, tipo, você tem tempo, né? E aí eu acabei vivendo essa jornada de passar em dezenas e dezenas de médicos, até que eu passei em um que falou que provavelmente o que eu tinha não era só os ovários policísticos, mas sim a síndrome dos ovários policísticos, que eu acredito que vocês saibam, mas para quem não sabe é uma condição mais que hormonal do que propriamente os ovários com cistos. Essa é a maior diferença, acredito eu, porque a síndrome dos ovários policísticos ela é hormonal e os ovários policísticos ela pode variar, né? Aquele mês a mulher teve uma variação hormonal e produziu algum cisto nos ovários, mas isso pode mudar no mês seguinte. Mas a síndrome não, a síndrome é uma deficiência hormonal que você luta para tentar, né? Dando queda de cabelo, espinha, acne, pele oleosa, ganho de peso, dificuldade para emagrecer, uma série de coisas. Enfim, eu tinha uma coisa na minha cabeça, desde quando eu tentei engravidar, era que eu não ia me arrepender do que eu não fiz, mas sim do que eu fiz. Então eu fui na luta, fui médico em médico, até chegar ao ponto de passar num especialista. Eu moro aqui em São Paulo, então passei num especialista em Santo André, que eu acho que muitas pessoas conhecem,
né? Se não conhece, é até bom falar, porque talvez vai ajudar alguém, que é a Faculdade de Medicina de Santo André, conhecido como Ideia Fértil. E ajuda muitas pessoas. Muitas das coisas, na época que eu passei, muitas das coisas eram gratuitas. Hoje eu acredito que eles cobram por algumas coisas, né? Mas mesmo assim é irrisório. Se eu não me engano, a consulta deles é bem tranquila e baratinha, tá? Então, o que aconteceu? Eu passei lá e eu fui tentar a primeira vez o coito programado. E no coito programado, isso já tinha, vou ser bem sincero com você, já tinha 5 anos que eu já tava na luta, viu? Por isso que eu falei, vou resumir bem a parte, porque dezenas e dezenas de médicos. E aí eu fui tentar o coito programado, fiquei toda animada, porque até então nunca nenhum médico tinha pedido para eu tomar indutor de ovulação. E aí eu tomei e tive uma dificuldade para ter um folículo, e ele não rompeu, e assim, enfim, 2 tentativas de coito programado sem sucesso, que arrasado, o emocional vai lá embaixo, como vocês todas sabem, se sente a pior pessoa do mundo. Uma mulher, eu vou falando e vai dando vontade de chorar, porque você vai relembrando aquele sentimento, que é um sentimento de impotência e de inferioridade. Então eu sei exatamente o que vocês sentem nesse sentido, porque só quem passa sabe. Então, quando eu fiz as 2 tentativas de coito programado, elas falaram, então, ó, como você não reagiu bem ao coito programado, 2 tentativas, a próxima fase é um tratamento de maior complexidade, que pode ser a inseminação artificial ou a fertilização in vitro. Sendo sincera para vocês, eu não estava preparada para ouvir aquilo, porque o meu desejo de gerar e gerar naturalmente era tão grande, que eu acabei me entregando à tristeza, me entregando a me sentir fracassada, e acabei não seguindo o tratamento. De certa forma, hoje eu me arrependo? Sim, me arrependo, porque acho que o tempo faz toda a diferença nessa luta pela vida, né, pela sua família, por ter filhos. Então, se eu não tivesse entregado tanto tempo a me sentir triste, eu acredito que teria sido bem mais fácil. Eu vou mudar de vídeo porque os vídeos vão ficarem muito longos, tá, gente?